contramão desse mundo e querer cuidar de pessoas que ninguém mais quer cuidar. É que, na verdade, bom, tem um adendo aí do currículo. Eu não fiz o mestrado na psicologia, eu fiz uma pós-graduação especificamente nas intervenções em luto, pelo Instituto Quatro Estações. Você sabe que a gente faz uma pesquisa sobre você e, às vezes, uma hora tem mestrado, outra hora entende? Então, me perdoa. Pós-graduação. Não, imagina. Acontece. E a busca, né, do cuidado paliativo, Sandra, veio de uma percepção de muita ausência da intervenção do cuidado dentro da área da saúde, da intervenção sobre o sofrimento das pessoas que enfrentam uma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, tem realmente uma parte desse trabalho que diz respeito ao momento onde o paciente é alguém exclusivamente cuidado no seu sofrimento, porque realmente não tem nada que a medicina possa oferecer para modificar o curso natural da doença, mas também tem uma ação muito importante dessa especialidade, desse olhar, dessa abordagem para as pessoas que têm o diagnóstico de uma doença grave. Você viveu isso, você está vivendo isso, você sabe o quanto é permeado de sofrimentos diversos, que não é só a busca do controle da doença, a busca da cura, ou a busca de um exame normal, né? Mas tudo o que isso significa. E aí, o controle dos sintomas físicos, dos sintomas emocionais, do sofrimento da família, do contexto social, que tem um grande impacto no dia a dia da pessoa. Eu estou perguntando. A gente vai conversar sobre esses assuntos. E aí, isso tudo que te motivou a ir por esse caminho? Ninguém está fazendo nada sobre isso. E aí eu vi que se eu quisesse fazer alguma coisa, eu ia ter que ir em busca desse conhecimento. E aí agora eu ensino as pessoas a trabalharem com isso também. Tá, entendi. Então você ensina as pessoas a cuidarem de pessoas com doenças terminais. Não só os pacientes com doenças terminais, mas com doenças que são muito graves. Então, não só na fase terminal. Isso é muito importante que as pessoas saibam que não é um trabalho exclusivamente dos últimos dias de vida. Não, é que o livro acaba levando para isso, mas quem lê o livro vê que não é bem assim, é uma trajetória que você passa, né? Eu queria saber quais são os cuidados com as pessoas com doenças terminais. Então, as pessoas que enfrentam essas doenças, que podem levá-las a um momento de finitude por causa dessas doenças, elas vão ser cuidadas para privilegiar a vida, não a doença. Então, as ações que a gente vai ofertar para esses pacientes dizem respeito a uma experiência de dignidade, entende, Sandra? Onde você não é só um corpo que está doente, você é um ser humano que está... Não, você fala isso, eu fico emocionada, sabe? Porque você é uma pessoa muito diferenciada, Ana, sabe? Assim, você é uma pessoa que, se eu pedir, você vem cuidar de mim, entendeu? Ou vem falar o que é melhor para mim nessa época ou não. Então, eu estou muito feliz de estar com você aqui, muito mesmo. E a gente não consegue fazer esse trabalho também sozinho, sabe, Sandra? Tem que ser uma equipe. E muitas vezes os médicos, especialmente os médicos, eles têm muita dificuldade de partilhar decisões, de trabalhar em conjunto, pelo bem do paciente. Então, eu deixei de ser sozinha também com esse cuidado que eu ofereço. Não é um trabalho solitário. É um trabalho partilhado com a equipe, e essa equipe tem esse olhar diferenciado também. Tem muitas pessoas que querem aprender. Tá bonito, viu, te dar essa notícia. Tem muitos profissionais de saúde que estão buscando esse conhecimento de verdade, não só como algo que, porque é bonito, porque é lindo. Não é, tem a sua parte muito delicada, sensível, que é para olhar de poucos, né? Pouca gente que consegue olhar para esse espaço aí do tempo final com essa delicadeza. Sim. Você sabe que eu participo da Oncoguia, mas eu queria muito poder participar do seu... Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. A Casa Paliativa. Qual é a forma, né? Você entrar Agora, eu queria muito saber...
Oi? É entrar no grupo, não tem. Tem um Ah, grupo fechado então no tá, então eu vou Facebook. ficar esperando as Aí, orientações. aí é só você pedir para entrar. Tem algumas perguntas lá sobre por que que você quer participar. E aí você é Tá, muito bem-vindo. tá, tá. Bom, você tem o meu telefone aí, é o WhatsApp, tudo. Me fala, como é que são esses cuidados paliativos? Explica, porque muita gente tem um significado Tem errado um sobre isso. preconceito, né? Grande Com parte das certeza. pessoas tem um preconceito. Acho que cuidados paliativos é abandonar o doente, é matar o doente, né? Tem gente que acha que eu faço eutanásia, que eu desisto do paciente. Então, tem umas coisas que são muito folclóricas dentro do cuidado Sim, paliativo. sim. E é muito bonito você me dar esse espaço aqui para esclarecer. Então, o cuidado paliativo, ele vai proporcionar o tratamento da questão física do sofrimento. Então, o paciente que tem dor, que tem falta de ar, que tem insônia, que ele tem ansiedade, que ele tem problema digestivo, que ele tem náusea, ele está perdendo peso. Então, tudo que está relacionado ao corpo dele, de expressão de sofrimento, o cuidado paliativo cuida, trata. Na dimensão emocional, a gente fica triste, a gente se sente culpado, a gente sente mágoa, a gente se sente abandonado, desamparado. Todos esses contextos emocionais interferem naquilo que a gente chama vida boa. E nós vamos cuidar também do sofrimento emocional. A gente vai amparar essa família, porque num primeiro momento a família tem um sofrimento muito grande, porque ninguém adoece sozinho. Eu A tinha nossa isso como família. pergunta. Eu tinha isso como pergunta, como é lidar com o sofrimento da família, né, juntamente com o paciente. Isso. Quando a gente cuida do sofrimento familiar, a gente transforma a família de uma forma tão potente que ela se torna parte do cuidado. Ela já não é mais um obstáculo ao alcance desse bem-estar, mas ela se torna um instrumento que viabiliza esse bem-estar. E quando a família não é próxima, quando a família é uma família meio desajustada e a família não quer nem saber do paciente, aliás, maltrata o paciente, o que a gente faz com uma família dessa? A gente tem um termo que eu aprendi na psicologia. Na verdade, o termo ele já existe, eu não aprendi ele na psicologia. Eu aprendi a interpretar esse termo na psicologia. Tá. Tem um termo que fala assim, família disfuncional. E eu digo que família disfuncional é pleonasmo, porque toda família é disfuncional. Os problemas familiares só mudam de endereço. E esse espaço ele vai acontecer na medida que cada um tem para dar. E muitas vezes tem pessoas da família que não têm condição de ofertar o cuidado, a presença, a amorosidade, o afeto. A gente vai viver o adoecimento na nossa família do mesmo jeito que nós vivemos todos os outros problemas. Sim. E muitas vezes é um jeito solitário. Sim, não, e não sabe lidar. Eu queria que você me falasse se existe dentro da sua ONG, eu posso falar ONG, fundação, como você fala? É uma OCIP, é uma organização social de interesse público, civil de interesse público. Tem uma medalha dessa organização não governamental, que é a OCIP. Ai, que legal. Então, eu queria saber se você dá um apoio, né, se o teu grupo dá algum apoio psicológico, então, para essas famílias né, que são disfuncionais. Então, as famílias, como eu disse, todas as famílias são disfuncionais. Sim, tá? Todas as famílias têm seus perrengues, têm suas adversidades, e muitas vezes essas dificuldades dizem respeito ao afeto que não sabe como ser demonstrado. Então, o paciente não sabe receber cuidado, ele não quer dar trabalho, então ele não sabe receber, e a família não sabe se organizar para oferecer. Então, sempre tem um que se sacrifica mais, outro que é sempre acusado de estar distante, e todas as pessoas, né, envolvidas têm algum grau de sofrimento. E a gente vai cuidar delas na casa paliativa. Nós temos o grupo de pacientes, a gente está atualmente com quase 1.900 participantes, quase chegando, a última vez que eu vi estava 1.800 faz um mês atrás, então a gente deve estar perto de 2.000 pacientes e familiares. Então a gente tem o grupo de oficinas, o grupo de cuidados, o grupo de discussão de livros, agora está rolando um clube do livro com um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos. Então é um propósito muito legal.
livro, só que eu Isso. não consigo mais ler. Eu vou começar um tratamento paliativo. Faz o audiolivro. Começa o audiolivro. É, Escuta, Sandra. é. Viabiliza É que isso. Não espera, sabe não. aquela coisa de gostar de ler, né? Mas eu acho que é isso que eu vou ter que fazer, audiolivro mesmo. Vai ter que Assim ser. você não se priva de Sim. aprender o texto. Não é? Olha, você vendeu mais de 350 mil exemplares do seu livro. Eu queria que você me falasse, na sua opinião, por que esse sucesso? O que se deu para dar esse sucesso tão grande com o seu livro? Muitas pessoas disseram que não ia dar certo falar sobre isso. Eu tive pessoas que condenaram muito o título do livro. Falaram assim, imagina, isso aqui não vai vender nunca. Você sabe que eu não condenei, mas eu estava numa época difícil, eu estava no começo do tratamento, mas se eu tivesse conhecido você um pouquinho mais, entendeu? E sabido um pouco mais sobre todo esse projeto e tal, com certeza você não escapava de mim. Com certeza. O livro, né, com Sim, o título, tem a palavra morte, né? Então, a morte é sim, um dia que vale, a morte é um dia que vale a pena viver. Traz para as pessoas um convite, dá uma curiosidade. O que será que esse livro sim, diz, né? Como sim. assim? Quem é essa pessoa que ousa dizer que a morte é um dia que vale a pena viver? Então, as Não, pessoas, é isso elas que eu achei abrem o ousado. livro por curiosidade. E aí elas descobrem que o livro fala sobre a vida. Ó, é isso que eu acho mesmo. Eu acho que você tem toda a razão. Acabou sendo um título até que comercial, vamos dizendo assim. Sabe o que eu queria que você me falasse sobre. Deixa eu ver. O paciente tem consciência. É isso. Eu acho essa pergunta muito importante. O paciente, ele sabe que aquele pode ser o último dia da sua vida? Ele não. Acho que conscientemente poucas são as pessoas capazes de ter essa notícia a partir da própria percepção. As pessoas não têm maturidade para isso. Você está me acompanhando? Mas muitas pessoas entendem que a morte está próxima. Entendi. A grande maioria das pessoas que tem algum grau de consciência sobre o seu estado físico, o seu estado de adoecimento, elas sabem que a morte está próxima. Mas saber que é o último dia, poucas pessoas. Porque o corpo Como que noticia. ela sabe? Ela vai sentindo no corpo, é isso? Quando você está doente, você vai percebendo que as coisas parecem não estar dando certo, porque basicamente toda semana você tem alguma novidade que você não estava preparada para enfrentar. Então, quando você está nesse momento, você pensa nisso. Entendi. Não tem como não pensar. Você pode não querer falar sobre isso. Sim. Você pode não querer ouvir falar sobre isso, mas você pensa. E aí, quando você pensa, você busca ajuda. Entendi. Você tem algum processo que você faz no dia em que a pessoa está meio certa que vai morrer, alguma coisa assim? Tipo assim, sei lá. Olha, aquela pessoa realmente está num estado terminal e hoje é o dia, sei lá, de uma despedida diferente, de um negócio diferente, sei lá, chamar Doutores da Alegria, sei lá. Existe esse tipo de protocolo? Não tem um protocolo. Existe a única coisa protocolar que eu acredito ser indispensável é a escuta. Você tem que saber o que é importante para aquele paciente para os tempos finais dele. Quais são as últimas experiências inesquecíveis que ele quer deixar aqui nessa dimensão? E para tomar essa decisão, a participação das pessoas que esse paciente ama é fundamental. Então, pode ser um sorvete, pode ser uma música, pode ser um eu te amo, pode ser o silêncio. Então, não tem um protocolo. Sempre é desse jeito. Não existe isso, porque as pessoas não são sempre do mesmo jeito. Então, pode ser que numa segunda-feira, se você morrer numa segunda-feira, você vai querer uma coisa. Se for no domingo, pode ser outra. Então, não tem nada muito programado. Mas sempre tem isso que está acontecendo agora com você. Emociona.
Emociona. Mas é lágrima boa, sabe? Não, É lágrima de boa qualidade. E depois eu vou editar isso aqui, enfim. Eu queria saber quando é que começaram os convites de palestra? Os convites de palestra, Sandrinha, começaram quando eu ainda estava nesse mundo Lançou o da livro. saúde. Não, Ah, tá. muito antes, muito antes. Tá. No mundo da saúde, né, entre os médicos, os profissionais de saúde em geral, eu já participava de uma maneira bastante ativa de todos os projetos que envolviam das políticas de cuidados paliativos. Então, a palestra foi um sermão. Foi logo que a The School of Life veio para o Brasil, que tinha um dos projetos, era um sermão, foi num domingo no Teatro Augusta, e eu dei a palestra sobre arrependimentos. Eu queria que você me falasse quais são os temas também que você aborda. Eu sou muito convidada para falar sobre a vida que vale a pena viver. Tá. A partir desse olhar de quem conhece o que acontece quando a pessoa não tem mais tempo para viver, o que as pessoas realmente sentem importância nesse momento. Então, a vida que vale a pena viver, o relacionamento com o tempo, se você sabe perder seu tempo. Eu falo sobre as perdas de cada dia. Eu falo sobre o envelhecimento, sobre os cuidados que a gente precisa ter nesse tempo de envelhecimento, né? O meu último livro, que foi lançado agora essa semana, que está chegando na casa das pessoas, é um livro que fala sobre isso, né? A vida que vale a pena viver todo dia. Tá. Que bacana, que bacana. E você acha que o empresário encontra essa sua mensagem como? Ele quer que você passe essa mensagem? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que existem empresários realmente preocupados com seus funcionários, sabe, querendo dar qualidade de vida e tudo, mas a grande maioria quer lucro, né? Então, na verdade, assim, eles não gostam muito das ideias que eu posso trazer, porque eles têm medo do assunto. Então, mesmo os empresários muito poderosos e muito ricos, Sandrinha, eles não têm como pagar ninguém para morrer no lugar deles. E não vai ter nenhum poder que faça alguém morrer no lugar deles, entendeu? Então, é um assunto que amedronta quem tem muita dificuldade de lidar com o desconhecido. Então você foi até interessante, até teve uma coisa engraçada que vale a pena contar, uma empresa de seguro, uma seguradora, coisa de seguro de vida, inclusive. Super potente, maravilhosa, incrível, né? Super bem sucedida, uma empresa surreal, e aí alguns componentes da diretoria ficaram encantados com uma palestra que eu dei uma vez, e eles estavam super afim de me levar no final do ano para fazer a palestra de encerramento do ano, tal, para falar sobre a vida que vale a pena viver, né? Então, assim, você vai fazer um seguro de vida por causa da sua morte, né? E que sentido tem isso, né? Um seguro de vida para você usufruir, alguém usufruir depois da sua morte, como se o processo de luto pudesse ser comprado por algum benefício que a pessoa que morre deixa. Só que não, né? Você pode deixar uma fortuna para sua família, não vai ter dinheiro que vá cobrir o espaço vazio do coração delas pela sua ausência. E aí elas estavam super empolgadas, eram 3 mulheres, estavam animadíssimas com a ideia, e aí fizeram todo o projeto para a contratação, e chegou na hora H, a presidente falou: vocês estão loucas? Que assunto é esse para o final do ano? Não vamos falar disso, tem que pensar positivo, não sei o quê. Eu falei, gente, que vexame. Aí não deu certo, né? Acabou que não fui convidada. Então, o pensar positivo das pessoas é adiar a sua própria lucidez, né? Então, sim. Não é todo mundo que dá conta, não, Sandra. O que você falou agora foi muito importante, é adiar a sua lucidez. Porque a lucidez vai te dar ferramentas para que tudo fique melhor, para que tudo seja mais positivo. Porque a morte não tem como, a gente vai morrer, ou não é? E aí, quando você tem pessoas que trabalham com campos totalmente diferentes, que não vão ter nunca no dia a dia a possibilidade de pensar sobre isso, elas se machucam com coisas muito pequenininhas.
Então, tem um vídeo meu que rolou, que viralizou também muito, que é um vídeo de 4 minutos, 3, 4 minutos, onde eu falo assim, pensa assim, semana que vem você tá morta. O que você mantém hoje como nível de preocupação? Se você pensar que a sua morte é semana que vem. Vai cair absurdamente o seu estresse. Não, vai cair muito o seu estresse. Porque você vai ter a chance de poder fazer algo. Já que você vai saber que você pode fazer daqui, não sei, 4, 5 dias. Então, você vai saber priorizar. Você vai perder o sono com a preocupação se a sua máquina de lavar roupa está quebrada ou se o seu relatório final do mês que vem vai estar pronto. Você não vai estar preocupado com isso. Você vai trazer para o seu dia ou para o seu travesseiro, vamos dizer assim, né? A hora que você for dormir, a hora que a gente vai para o travesseiro, a gente sabe a qualidade das nossas escolhas. Essa é uma dica boa também. A hora que você põe a cabeça no travesseiro, o que você levou para o travesseiro são as escolhas daquilo que fazem você ser mais ou menos feliz. Certo. Então, se você levar para o travesseiro a preocupação com o varal que quebrou, ou com a bronca que você levou do chefe que é insuportável, ou com uma questão de um familiar distante que te afrontou num dia do encontro, você está fazendo mal as escolhas de companhia para o seu travesseiro. Então, a gente tem que levar para a nossa noite preocupações que valem o nosso tempo. E o que não vale, fica do lado de fora do quarto, né? Isso mesmo. E assim, a empresa hoje contrata você para mandar, para você passar qual mensagem exatamente? Essa que você acabou de dizer, que eu já achei maravilhosa? Eu não sou uma pessoa muito... como é que eu vou te dizer? As pessoas não me contratam para dizer o que elas querem. Elas me mostram o problema que elas estão enfrentando. E eu vou traduzir isso numa conversa que pode ser entendida como facilitadora. Qual que é o propósito? Olha, a gente está num momento difícil porque teve muitas pessoas que perderam familiares na questão do Covid. A gente está num momento difícil porque a empresa está num momento delicado por conta da crise toda. A gente está num momento difícil porque é um grupo de pessoas que cuida de famílias desamparadas. E o suicídio. O suicídio que está aí, sabe? As pessoas querendo se matar e tal. Quer dizer, deve ser uma coisa que deve vir à mostra também para você. Vem, todos esses sofrimentos que determinam a inviabilidade do sentido de vida, sabe? Então, eu trabalhei muito nessa pandemia com esses temas. Tá. Bom, eu queria saber qual é o teu propósito. O meu propósito é fortalecer uma filosofia do cuidado. Eu estou aqui para isso. Um modo de viver que possa deixar claro a importância do cuidado, do autocuidado, do cuidado com as pessoas próximas, o cuidado com o planeta, o cuidado com o seu sagrado. Então, eu sou, de fato, uma pessoa que está aqui nesse mundo para olhar e ajudar as pessoas a abrirem os olhos para este espaço do cuidado. O cuidado para o paciente frágil, para a família que está em sofrimento, para o profissional de saúde que está esgotado, para uma sociedade que adoeceu por conta de falta de cuidado. Né? Tudo que a gente viveu nesse ano, nesses 2 anos, diz respeito essencialmente a algo que falta muito no nosso mundo, que é o cuidado. E me fala, qual o legado que você vai deixar? Eu penso que legado é um modo de viver. O meu modo de viver é um modo que tem coerência com aquilo que eu proporciono em termos de ensino e de trabalho. Então, eu busco essa coerência e esse equilíbrio todos os dias da minha vida. Não é uma coisa mágica que surge do nada. A todo momento eu também faço as minhas escolhas do que eu vou levar para o travesseiro, o que vai ter no meu dia, quem é que vai fazer parte da minha história e quem não precisa mais estar por perto, né? Então, isso é algo que eu imagino que possa ser considerado um legado. Como viver o luto? Vivendo o luto. Não fuja dele. Porque o luto é um processo de transformação. É um processo de redescoberta. É um processo onde você vai reencontrar quem você é a partir dos olhos e do afeto da pessoa que você perdeu.
Porque a pessoa vai ficar invisível, mas ela não termina a sua história. Eu queria saber qual é a sua estrutura familiar e o que te faz feliz. Eu sou filha de Cecília e Jacir, que agora moram no meu coração, eles não estão mais aqui. Eu tenho 2 filhos, tive 3 filhos, mas uma eu perdi. Então tenho 2 comigo, a Maria Paula e o Henrique. Eu tenho amigos muito maravilhosos, meus amigos estão numa mão. Apesar de ter milhares de seguidores, assim, são as pessoas que têm meu coração na mão. Então, tem 4 ou 5 pessoas. Desculpa. Imagina, são pessoas que têm meu coração na mão e eu sei que eu tenho o coração delas na mão também. Que bom. Eu estava pedindo um lenço aqui para a Tamires, um lenço, porque eu estou me contendo aqui, sabe? Me desculpa. Ai, linda. Pena que a gente está perto, né? Senão já a gente de máscara, com 3 doses, já dava para dar um abraço. É verdade, é verdade. Não, é que me emociona ter pessoas que existem como você e eu só posso agradecer a tua participação de todo o meu coração, do Papo com Palestrante. Eu acho que você é uma grande palestrante. Eu já assisti em vários momentos, porque eu faço um estudo, né, para a gente falar com o palestrante. E você realmente, assim, não vejo ninguém, entendeu, com essa disponibilidade para o outro, para o mundo. Então, eu quero te dar os parabéns, Ana, viu? Ana Cláudia, você é muito especial. Quero vender você, porque eu acho que a tua mensagem é sensacional. E obrigada, muito obrigada. Disponha, que todo esse teu tratamento aí, apesar de te desafiar tanto, que você continue com essa força, com essa delicadeza, porque é assim que a gente vai vencendo, a gente precisa ser água. Como diz o Bruce Lee, né? Tem uma frase, um parágrafo muito incrível, né? Seja água. Então, deixa a água rolar mesmo, deixa esse rio todo da compaixão poder lavar as tuas dores, as dificuldades desse momento. Encontra espaços alternativos, não adia não. Você quer saber os livros, põe audiolivro. E daqui a pouco você conserta essa vista aí, porque tem um perrengue atrás do outro, você sabe, né? Eu sei. Então, eu sei. Chega uma hora na história da gente que vira cobertor curto. Você cobre um lado, você cobre o outro. E aí a gente precisa de leveza, bom humor, essa risada linda. E saber ter espaço dentro de você, Sandrinha, para caber tudo. Tem que caber a tristeza, você é uma poetisa. Tem que caber a frustração, tem que caber o bom humor, tem que saber rir de si mesma. É assim. É isso mesmo, mesmo. Querida, muito, 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 muito obrigada. Eu espero que as pessoas... A gente vai editar o mínimo possível para não perder o teor do papo, mas eu quero que as pessoas entrem no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras, e assista, né? Eu acredito que 10 dias, mais ou menos, 15 dias no máximo, já está entrando. Querida. Mas tá bonita essa humanidade do vídeo. Cai a coisa, o bom humor de voltar, silêncio que não tá. A vida é assim, a vida não tem edição. A vida é ao vivo. É isso mesmo. Brigadão, viu? Obrigada mesmo. Tchau, tchau.